Vamos então agora conversar ao vivo com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Procurador, nós valorizamos muito a sua presença aqui nos nossos estúdios na Avenida Paulista e damos nosso boa noite. Inicialmente, boa noite, procurador. Boa noite, William. Boa noite, senhoras e senhores telespectadores da CNN Brasil. Nós queremos abordar com o senhor a sua relação com os três poderes, né? O Ministério Público, nós sabemos da importância que tem na organização institucional brasileira, começando aí pela reportagem, pela sua relação com o Legislativo, procurador. Os senadores estão lhe cobrando uma investigação. A CPI da pandemia apurou, entre outras coisas, que o presidente Jair Bolsonaro teria cometido, no mínimo, 9 crimes. O senhor tem instaurado procedimentos internos, mas até agora nenhum inquérito. O senhor não viu nada de errado na conduta do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia? Os senadores não souberam investigar, mesmo com a ajuda da Polícia Federal, procurador? No dia 25 de novembro, nós recebemos da CPI 1.200 páginas do relatório em que são descritos fatos e indiciados 12 autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, a CPI dizia entregar as provas que estariam vinculadas aos fatos de autoria daquelas pessoas indiciadas. Ocorre que não houve a entrega dessas provas, o que motivou, 15 dias depois, de nós recebermos um HD com 10 terabytes de informações desconexas, desorganizadas, o que levou, evidentemente, a que nós buscássemos, junto ao Supremo Tribunal Federal, em 10 petições que foram distribuídas a 6 ministros do Supremo, buscássemos manter a validade da prova para evitar que nulidades processuais venham a importar em impunidade, como aconteceu recentemente em vários processos. Dessa forma, as petições endereçadas ao Supremo visam exclusivamente manter a custódia, a cadeia de custódia da prova. Agora é importante, William, esclarecer a todos os que nos assistem que o senador Randolph e os demais seus eminentes pares se comprometeram há 8 dias, junto ao vice-procurador-geral da República e técnicos da PGR, a entregar todas as provas em 10 dias. Hoje é o 8º dia. Eu espero que até sexta-feira o senador Randolph e seus eminentes pares entreguem essa prova para que o Supremo possa preservar a cadeia de custódia, a validade das provas e que não tenhamos nulidades e impunidades no futuro próximo. Procurador, o que o senhor está dizendo em resumo é que o senhor não anda com qualquer inquérito por crassa incompetência dos senadores da CPI da pandemia que até aqui não lhe entregaram uma só prova? A entrega feita 15 dias depois da entrega do relatório foi de um HD com 10 terabytes. Com apenas 1 terabyte, o presidente Michel Temer teve a denúncia feita pelo Ministério Público rejeitada, porque entregar um HD com 1 terabyte ou 10 terabytes não significa fazer o link, fazer a demonstração de que aqueles elementos probantes coligidos na fase da CPI, que é uma fase investigativa, teriam pertinência com os fatos e com os indiciados. Procurador, já que nós estamos trilhando aí o caminho da sua relação com o chefe do Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, até quinta-feira o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, lhe deu prazo para decidir se o senhor denuncia o presidente Jair Bolsonaro ou não por conta de um inquérito feito pela Polícia Federal que aponta a participação dele e do vazamento de dados sobre um ataque hacker ao TSE. O senhor está pensando em denunciar o presidente da República? Não há a imposição nem do ministro Alexandre, com quem nós mantemos o melhor diálogo institucional possível, nem há na lei obrigatoriedade de denunciar, arquivar ou requerer diligências. Nós estamos trabalhando e na quinta-feira cumpriremos o prazo estabelecido por Sua Excelência, devolvendo o parecer com uma dessas 3 medidas que, nesse momento,
eu não posso adiantar porque ainda não foi entregue ao Supremo. Mas certamente que ficará disponível para conhecimento da imprensa e de todos os brasileiros a nossa manifestação na quinta-feira, no prazo assegurado pelo ministro. Procurador, com a sua licença, eu vou prosseguir na nossa conversa me referindo à sua relação com o presidente Jair Bolsonaro. É público e notório que ele lhe prometeu uma vaga no Supremo, promessa que ele não cumpriu. O senhor provavelmente teria sido, digamos, poupado desse constrangimento político, público, se houvesse uma quarentena em relação ao Procurador-Geral da República, quanto à possibilidade, explicando para o nosso público, dele ir a outro cargo imediatamente junto ao cargo que ocupa, que é presentemente o Procurador-Geral da República. O senhor seria agora a favor de uma quarentena? William, é evidente que cheguei ao último posto da minha carreira do Ministério Público da União e, no particular, do Ministério Público Federal. Disse durante os últimos 28 meses que jamais fiz qualquer compromisso com o presidente, nem Sua Excelência comigo, me prometendo vaga alguma. Se Sua Excelência espontaneamente algum dia se referiu ao meu nome, fê-lo por uma generosidade, mas sem nenhum comprometimento em relação a mim ou a Sua Excelência. Agora, quero dizer também que toda e qualquer medida moralizadora, especialmente do ponto de vista administrativo, como uma quarentena, tem todo o meu apoio. Eu considero que, uma vez cumprido esse meu segundo biênio, eu terei definitivamente atendido ao meu ideal de fortalecer a minha instituição, o Ministério Público brasileiro como um todo e a democracia brasileira. De maneira que estou muito confortável em saber que o Supremo tem ministros que sabem o relevo que o Supremo Tribunal Federal tem para, como Corte Constitucional, preservar a democracia e o equilíbrio entre todos os poderes. Procurador, o senhor atua num ambiente político brasileiro inédito, em termos de turbulência, de polarização, de antecipação ansiosa, até com angústia, de qual resultado nos trará a próxima eleição presidencial. Boa parte do mundo político, procurador, enxerga a sua atividade como tendo sido excessivamente condescendente, até mesmo omissa, em relação a um chefe do Executivo que, em várias ocasiões, se empenhou em arrastar os poderes para uma crise institucional. Como que o senhor responde? De logo eu rechaço essa declaração, dizendo que eu, como professor de Direito por 32 anos de Universidade Pública Federal, aprendi desde cedo a separar a retórica política do discurso jurídico. E tudo que diz respeito ao discurso jurídico me compete como um agente político do sistema de justiça. Mas a retórica política deve ficar preservada no seu lugar de origem. Eu adotei todas as posições, todas as medidas jurídicas que cabiam ao Procurador-Geral da República. Não fiz investigação seletiva, não fiz vazamento seletivo, não fiz ação penal seletiva de ninguém. E também não fiz sequer dos nossos respeitáveis senadores da CPI. Não é? Então, eu tive o mesmo tratamento dado ao cidadão, aos senadores, aos deputados, às demais autoridades, eu dei ao presidente da República, ou seja, o devido processo legal. E aqui, William, me permita fazer uma breve abertura. É preciso registrar que há uma tentativa de construir um conjunto da obra política do Brasil contemporâneo, especialmente no ano eleitoral. O conjunto da obra é fato político. Ele deve ser avaliado no plano do Poder Legislativo. No plano do sistema de justiça, nós trabalhamos com o devido processo legal. E é inerente ao devido processo legal a justa causa. Quando houver justa causa, caracterizado por fatos típicos penais que impõem uma sanção penal, o Procurador-Geral da República tomará todas as providências. Mas é preciso separar retórica política de discurso jurídico, sob pena de nós estarmos aqui
até usando aqui uma velha frase do futebolística, o árbitro de futebol não pode nem dar muito cartão amarelo, porque desmoraliza o cartão amarelo, nem pode dar muito cartão vermelho sob pena de acabar o jogo. O jogo democrático deve ser travado nas urnas. E o processo eleitoral é o lugar próprio para que nós tenhamos eleições limpas, com lisura, sem excesso, sem abuso de poder econômico e político, e que o povo brasileiro faça a sua escolha. Em resumo, o senhor está dizendo, se querem punir o Bolsonaro, que o façam pelo voto na urna. Eu, como procurador-geral, me atenho ao texto da lei. Mas vamos seguir no campo da política, que o senhor acabou de mencionar. O senhor é muito experiente no campo da política, inclusive pela sua biografia pessoal e da sua família. O senhor estabeleceu, por exemplo, com os senadores, que são muito importantes, inclusive, para a sua função, são eles que fiscalizam a sua função. O senhor conseguiu estabelecer relações muito próximas, de grande amizade. Ocorre que só o senhor, procurador, pode investigar as grandes figuras da República. E hoje o mundo político em geral, e alguns políticos em particular, dormem tranquilos, porque eles consideram que do seu lado, do lado da Procuradoria-Geral da República, não há grandes riscos de perseguições. Eles que perderam o medo do Ministério Público, os políticos, procurador, dormem o sono dos justos? Muito importante sua pergunta, especialmente porque não é dado nem ao Ministério Público, nem ao Judiciário, nem à polícia, nem a qualquer órgão do sistema de justiça incutir temor. O Estado de Direito é o Estado de segurança jurídica. Ele se opõe ao Estado de arbítrio, que é aquele Estado caprichoso. É por isso que o Estado de Direito, a par da segurança jurídica que deve ser conferida a todo e qualquer cidadão pela via do devido processo legal, assegurando direitos e garantias fundamentais, também, nesse Estado de Direito, exige-se a verdade dos fatos e a memória dos fatos. E você, William, e toda a equipe da CNN tem feito um jornalismo de verdade e memória que muito nos conforta pela qualidade das informações e conhecimento aqui transmitido. Então, segurança jurídica é o nosso dever maior. Estado de Direito com segurança jurídica. Não é para temer o Ministério Público. Uma última conclusão, William. Eu quero dizer que tratar as pessoas educadamente não significa condescendência. Tratar as pessoas educadamente é aquilo que a minha família me ensinou, é aquilo que o meu processo civilizatório me permite, é aquilo que eu aprendi com a vida, que é o diálogo. O diálogo é o locus adequado para evitarmos conflitos. Não tenho vida social, não frequento casa de senadores ou deputados ou de empresários e não faço. Não só para preservar o cargo que ocupo temporariamente, mas, acima de tudo, porque ao longo da minha vida eu me dediquei profundamente à carreira jurídica e me dediquei ao estudo das culturas e da política no particular. Então, eu tenho uma vida pessoal, estrita, com a minha família, eu diria até com um certo recato no meu lar, sem frequentar os meios sociais, embora não tenha nada contra quem o faça. Procurador, o senhor me permite uma interpretação da sua última resposta? Quando o senhor se refere com toda a ênfase que o senhor utilizou para falar de falta de segurança jurídica, eu posso ver aí uma crítica severa a seus antecessores? Eu posso reafirmar que a quantidade de processos que foram anulados pelo Supremo por vícios processuais, especialmente no que toca a provas obtidas ilicitamente, recomenda a este Procurador-Geral e a todo e qualquer Procurador-Geral vindouro que observe os direitos e garantias fundamentais, não só para os acusados, mas também para as vítimas e seus familiares. O devido processo legal não é só para réu, é também para a vítima e seus acusados. E o Ministério Público tem o dever de velar também pelos direitos das vítimas e seus familiares.
Procurador, falta a nós conversar agora sobre a sua relação com o Judiciário, particularmente com o STF. É um fato reconhecido que o STF hoje é um importantíssimo ator político. Eu digo ator aqui não no sentido de farsa, mas de presença, de protagonismo político. Uns aplaudem, outros lamentam, mas isso é um fato, esse protagonismo inédito. Ocorre que poderes como o STF, procurador, só se agigantam devido ao vácuo deixado por outros poderes. Por exemplo, o STF instituiu uma espécie de Ministério da Saúde, ocupando parte das prerrogativas do Executivo. O STF está investigando, procurador, fazendo o que o senhor está escalado para fazer. O senhor se sente atropelado pelo STF? De hipótese alguma, William, porque o sistema admite que, em algumas hipóteses, o juiz conduz as investigações, e, no particular, o Supremo, por força de um dispositivo regimental. Mas, mais que isso, não me sinto atropelado porque o Supremo é composto por 11 ministros. Se um ministro, ou 2 ministros, ou outro número inferior a 6, atropelarem o devido processo legal, caberá aos demais ministros corrigirem e ditarem as normas, ou ditarem o que é correto na aplicabilidade das normas constitucionais. Não é necessário que este procurador-geral esteja aqui criando óbices à investigação, porque a investigação tem um destinatário, e o destinatário é o procurador-geral. É o procurador-geral quem vai, ao final de toda e qualquer peça informativa que receber, decidir se denuncia, se arquiva ou se promove novas diligências investigativas. E essa é uma atribuição constitucional do Procurador-Geral da República. E eu não me furtarei jamais a cumprir o meu dever. E este é o meu ônus de um período de polarização em meio a uma pandemia que certamente contribui para reduzir os graus da democracia brasileira, mas que não afasta a nossa democracia, ainda que jovem, e que há de evoluir muito mais do que veio até aqui. Procurador, o senhor me permite fulanizar um pouco a nossa conversa. O ministro em questão a quem eu me refiro, Alexandre de Moraes, vem do Ministério Público. Ele está tocando investigações e inquéritos. Na sua avaliação, isso faz com que o STF extrapole suas funções? O Ministério Público, William, fala nos autos e perante a Corte. E o Ministério Público, todas as vezes que discordou do ministro Alexandre ou de outro eminente ministro ou ministra, falou nos autos. No particular, em relação a algumas conduções do eminente ministro Moraes, o Procurador-Geral ajuizou 2 ADPFs que estão postas no Supremo da relatoria do ministro Toffoli, para exatamente definir determinadas atribuições constitucionais de investigação. E nós esperamos que o ministro Toffoli decida, juntamente com os demais ministros, a postulação do Procurador-Geral. O que este Procurador-Geral não vai fazer é levar para a mídia questões jurídicas para promover escândalos políticos e, assim, gerar insegurança jurídica. O ambiente é jurídico, não é político. O ambiente político é na casa do povo, que é ali do outro lado, que é o Congresso Nacional. Ali é a casa do povo. Para encerrar nossa conversa, procurador, nós estamos no meio do ambiente político disseminado. E aí a minha pergunta é a seguinte: as críticas feitas em público, na mídia, como o senhor mesmo se referiu a elas agora, por integrantes do Supremo em relação à sua atuação, críticas essas por parte de integrantes do Supremo, que o senhor teria sido leniente em relação ao presidente da República, como que o senhor responde? Simplesmente dizendo que cumprirei até o último dia o meu dever funcional de respeito à Constituição e às leis. Se quaisquer dos poderes, porventura, não o cumprem, eu também saberei agir no momento adequado. Como sou destinatário de críticas, eu também posso fazer críticas, só que eu me reservo para fazê-lo no plano da forma legal, para que essas críticas ganhem o respeito devido e não seja simplesmente mera retórica de quem discorda ou diverge das posições de quem pensa de forma diversa. É assim que eu penso.
Ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o muito obrigado da CNN Brasil e do Jornal CNN pela sua presença aqui nos nossos estúdios. E boa noite, Procurador. Muito obrigado, William, pela oportunidade. Agradeço a CNN Brasil também pelo convite e desejo a todos que nos assistem uma boa noite. Boa noite, Procurador. Vamos então agora conversar com os nossos analistas. Temos, pela ordem, estou vendo aqui, é inverso aí para vocês que estão vendo em casa. Estou vendo Caio Junqueira, analista de política. No meio do quadro está a Raquel Landim, nossa analista de economia. Thaís Arbex, nossa analista de política lá em Brasília. A conversa com o Procurador-Geral da República é sempre interessante. Eu procurei levá-la do ponto de vista da relação dele, que é um poder, como se diz, soberano, não tem ninguém por cima dele. Só ele investiga e ele tem a última palavra, de levar a relação dele com os outros poderes. Thaís, ele fez questão de dizer que está fazendo a coisa certa. Boa noite, William. Boa noite aos colegas. William, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, desde que assumiu o mandato lá atrás pela primeira vez, vinha adotando esse discurso de que as questões políticas devem ser resolvidas no âmbito da política. O que ele quer dizer com isso, traduzindo? Que se em algum momento a política entender que o presidente Jair Bolsonaro extrapolou, deve ser a política que deve conduzir isso. E você pontuou muito bem na entrevista. Para ele, só as urnas podem culpar ou não o presidente Jair Bolsonaro. Você até tentou tirar uma resposta de Augusto Aras sobre o que ele fará nos próximos dias em relação a Não, ele não quis responder, eu até entendo. Não quis responder. Ele diz, eu tenho 3 possibilidades, são as óbvias, né? Ele segue adiante, arquiva ou manda denunciar, mas não vou dizer aqui para vocês. Tudo bem, faz parte do jogo, a gente está acostumado com isso. Thaís, queria passar por cá. A gente volta a conversar, não estou interrompendo, não tem o fluxo não, é só para a gente trocar uma ideia mais rápida. A entrevista ainda está quente aqui no nosso ouvido. Caio, ele foi contundente com a CPI da pandemia. Foi contundente. É interessante esse discurso dele, sempre o que é retórica política, o que é o sistema de justiça. Isso ele bate nisso várias vezes. Desde que assumiu, é verdade. Isso, e ele se fundamenta muito, toda a sua atuação nisso. Que a rigor, o que é isso? A rigor, é um procurador-geral da República que vem depois da Operação Lava Jato. A gente tem que situar isso. E ele, a gente pode até classificá-lo, e ele falou ali no final, como um procurador-geral até anti-Lava Jato, ante os métodos da Lava Jato e na percepção dele, o que não significa ser contra métodos de investigação. Mas ali ele evitou, eu acho, porque evidentemente eu entendi o que ele estava dizendo. Quando ele falou de insegurança jurídica, no fundo, eu ali insisti um pouquinho com ele, ele foi elegante em relação aos seus antecessores. Ele desmontou esse esquema dentro do Ministério Público caracterizado pela Lava Jato. Alguns aplaudirão, outros detestam o que aconteceu, mas é um fato da política. Agora, ali, de novo, ele tratou de evitar uma pancada central na testa, né? Do antecessor, né? Do Rodrigo Janot. Sim, exatamente. Isso explica, vamos dizer assim, o sucesso de público na política. O Augusto Aras, na política, no Congresso Nacional, à exceção dessa minoria ali da CPI, por exemplo, ele é um sucesso. Ele foi aceito, foi reconduzido com muita tranquilidade, era um nome que seria facilmente aceito no Supremo Tribunal Federal, porque ele foi uma peça fundamental para que o establishment político fizesse um ajuste de contas com os métodos de investigação que levaram à tona, por exemplo, que acabaram levando, por exemplo, o ex-presidente Lula à prisão. Então, todas as esferas políticas foram beneficiadas, de certa maneira, pelo método, pela visão que o doutor Augusto Aras tem do processo investigativo. Deixa eu trazer a Raquel agora para a nossa conversa pelo seguinte. Raquel é nossa analista de economia, mas eu acho que eu deveria dar a ela também mais um atributo. Ela é nossa analista de pandemia. Raquel, ao longo dessas edições todas do jornal da CNN, porque ela é uma number cruncher, né? Como se diz os economistas, são grandes deglutidores de números e estatísticas. A Raquel se dedicou durante meses a estudar as questões relativas à pandemia e particularmente as questões relativas à posição das instituições e das autoridades públicas em relação ao combate à doença. Você gostou da entrevista? William, Augusto Aras foi por um caminho diferente do que eu imaginei.
Eu achei que nessa questão da CPI da pandemia, ele diria que abriu as investigações internas, que repassou para as outras instituições abaixo dele os casos que não diziam respeito ao presidente da República, e ele não foi por esse caminho. Ele atacou duramente a CPI, dizendo que recebeu provas desconexas. Enquanto você conversava com ele, eu fui questionar o senador Alessandro Vieira, um dos membros mais destacados da CPI, ele mesmo ex-delegado, perguntando se as informações estavam desconexas. E ele disse taxativamente que não, que isso não procede, que foi enviado um índice para Augusto Aras relacionando documentos com processos, que está tudo na mão dele. Fato é que isso tudo foi entregue ali meados de novembro. O relatório foi em outubro, as provas tempos depois. Nós já temos aí 3 meses em que, teoricamente, ele está de posse de tudo, seja isso de forma desconexa ou não, as provas estão lá, e até agora ninguém está sendo sequer investigado por isso. E aí me cabe aqui lembrar o sofrimento que o povo brasileiro ainda passa com essa pandemia, especialmente as pessoas em Manaus que morreram sem ar. Thaís, deixa eu passar para você agora uma outra questão, que é o relacionamento entre a Procuradoria-Geral da República e o STF, particularmente uma parte do STF. Ali, ele procurou evitar, de novo, que é bem o estilo dele, o confronto, digamos, do frente a frente. Mas deixou escapar que ele fala nos autos e que ele não busca publicidade barata na mídia. Não é a expressão que ele usou. Eu estou interpretando. Aí, de novo, o recado foi para o Alexandre Moraes. William, de certa forma, durante vários processos, Augusto Aras deixava escapar, mesmo que fosse nos bastidores, essa relação com Alexandre de Moraes. A gente sabe que, em diversos momentos, tiveram conflitos bastante... não sei se pesado é a palavra certa, mas tiveram conflitos que extrapolaram a barreira do bastidor, que tanto chegaram para nós. Põe o Aras de novo na sequência. Exato. Não, sabe por quê? Caio, o procurador está nos assistindo. Nós estamos fazendo aqui uma crítica cinematográfica à obra dele. Procurador, nós estamos analisando a sua performance numa entrevista ao vivo numa estação importantíssima de televisão. Nós estamos analisando, sobretudo, o seu comportamento político, procurador. O senhor nega o comportamento político? Posso falar? À vontade, por isso que o senhor está aqui. Quando eu fui avisado pela nossa retaguarda, o doutor Augusto Aras está ouvindo vocês falando. Eu falei, perfeito, é tudo que os críticos gostam, de serem criticados. Eu queria fazer 2 esclarecimentos. Primeiro, eu gostaria de ser julgado pela minha atuação jurídica. Pela minha atuação jurídica e não política, porque eu não sou político partidário. Mas o senhor está sendo julgado pela atuação política, procurador. Pois mas essa função não é minha. Eu não fui eleito pelo povo. Eu não recebi um mandato sequer. Eu devo respeito à Constituição e às leis do país. Em relação à menção de Thaís, de Raquel, eu queria lhe esclarecer que não cabia ao Procurador-Geral distribuir por todo o Brasil, para os diversos órgãos, as apurações feitas, e isso ocorreu através da CPI. Foi a CPI quem levou para os diversos órgãos, diretamente nos estados, as suas conclusões no que diz respeito a pessoas que não têm prerrogativa de foro. Ao PGR foram encaminhadas as 12 indiciamentos no que toca a pessoas que têm prerrogativa de foro. E não é verdade, me permita dizer, que o PGR nada tenha feito. Quando o PGR foi ao Supremo e entregou ao Supremo todo o material de que dispunha, o PGR fez isto para que o Supremo exerça a sua fiscalização sobre as ações do PGR, faça o controle de legalidade que compete ao Judiciário fazer e, inclusive, possa contribuir, como já vem fazendo,
cobrando do Senado as provas que não foram entregues à Procuradoria-Geral. E isso está escrito no Supremo Tribunal Federal. E eu espero, Raquel, que na sexta-feira a comissão entregue as provas que ela se comprometeu a fazê-lo em 10 dias. Procurador, obrigado. O senhor foi incluído na roda de analistas agora nessa última ocasião. Obrigado pela informalidade, pela disposição em participar. Isso não estava combinado com o senhor, foi de improviso. Novamente, meu obrigado, meu boa noite. Meu boa noite, por enquanto, a Raquel, a Thaís, ao Caio. A gente prossegue falando ainda de muito mais política, procurador, no Jornal da CNN.